Dia do Consumidor, César Júnior. Você sabia que essa é uma data comemorada, lembrada em todo o mundo? Não, pensei que era no Brasil apenas. Pois é. Tem algumas curiosidades importantes sobre essa data e a Mariana Pereira, nossa reportagem, está chegando com um boletim explicando, trazendo curiosidades sobre essa data importante, porque não é só o Dia do Consumidor, passou a ser Semana do Consumidor e até o mês do consumidor. Mari, bom dia. Bom dia, Marcos Pereira, bom dia, César Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Vim aqui contar algumas curiosidades sobre o Dia do Consumidor. Ele é o dia 15 de março, né? E nasceu como uma data para pensar, refletir aí sobre os direitos dos consumidores e acabou se transformando em mais uma oportunidade de grandes promoções, de viagens, produtos, serviços aí para satisfazer os consumidores, né? Num mês que é um mês de baixa, né? Das vendas. Então, um mês que acabou se transformando num mês importante de vendas para os lojistas. Então, essa data, ela remonta aí a um discurso do presidente Kennedy a respeito dos consumidores. E em 1985, a ONU, ela retomou esse discurso para falar de leis, né, que estabeleçam melhores relações aí de consumo. E no Brasil, a data ela foi sancionada em 1991 por uma lei do presidente Fernando Collor, né, juntamente com a instituição do Código de Defesa do Direito do Consumidor. Volto com vocês ao estúdio. Uma data lembrada e comemorada em todo o mundo, é importante a gente falar sobre ela aqui na nossa região também, César Júnior. E existe essa atenção e os olhos voltados para promoções, para serviços que são ofertados com facilidade de pagamento, com preços mais acessíveis, enfim. É o tema também da nossa entrevista aqui nesta sexta-feira. Nós recebemos Cristiane Berger, gerente do Procon de Joinville. Como não cair em golpes no mês do consumidor? É bom ficar atento às possíveis falsas promoções. É grande o volume de queixas que chegam ao Procon e por isso a Cristiane vai falar e conversar com o ouvinte da Jovem Pan ao vivo nesta sexta-feira. Cristiane, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia. Existe muitas queixas realmente no Procon de Joinville? Existe. Essa é uma época que chove de promoção, né? Como você falou, é a Semana do Consumidor, vira o mês do consumidor. É muito comum vários sites apresentarem muitas ofertas, especialmente porque a gente está numa fase de troca de estação. Então, roupas, calçados, tá vindo a nova temporada, né? Como eles dizem, e as pessoas compram e nunca recebem o produto. Isso é uma das principais queixas que nós temos lá. E aí faz o que, Cris, nessa época do ano? Porque as ofertas, as promoções, elas são tentadoras, né? E o volume de ofertas que a gente recebe, né? Via redes sociais, via WhatsApp e por aí vai. Por mais que a gente fique atento, a gente pode cair. Eu já caí em golpe, né? O César também, né, César? Como é que a gente aumenta esse cuidado nessa época do ano, já que há esse apelo para o consumidor? É um massacre de ofertas, né? Quando a gente abre as nossas redes sociais, se a gente tem interesse em algum produto, a gente está sendo bombardeado constantemente com ofertas. Qual é a dica de ouro? Procure sempre conhecer bem o site que você está fazendo a compra. Existe um site chamado Reclame Aqui, ele é um excelente termômetro. Antes de comprar, verifique se tem muita queixa sobre aquela loja. Geralmente, quando a pessoa faz a compra e não recebe o produto, ela vai lá no Reclame Aqui e diz, eu comprei e nunca recebi. Ou recebi um produto de qualidade inferior, é bem comum também. Ou não fizeram a troca, não me deram a garantia. Então, é bom conhecer a loja que você está fazendo a sua compra. Procure sempre fazer através de aplicativos da loja. Então, lojas maiores, lojas conhecidas, idôneas, em geral, elas têm o seu aplicativo. Ali a compra é muito mais segura, a garantia de você receber o seu produto, de que haja um cumprimento da oferta é maior também. Então a gente deixa essas dicas, ou compra no site oficial, ou no aplicativo oficial, ou se é uma loja que você está conhecendo pela primeira vez, procura saber o histórico dessa loja. Cristiane, tem a questão também que chama muita atenção do consumidor, é o parcelamento também, não é? Vou fazer 10 vezes sem juros, 5 vezes, enfim. Mas de repente faz o parcelamento de uma compra na internet e quando chega, de repente a fatura no cartão veio uma vez só, aquele pagamento, não é? Tem como reverter essa situação? Tem como reverter se você tiver ali um comprovante que você fez o parcelamento em 12 vezes, por exemplo.
Então, na hora de fechar a compra, você tem o pedido dela. E ali vai aparecer a forma de pagamento, se você optou por fazer em mais vezes ou não. É muito comum as pessoas fazerem pela internet, cometerem o erro de achar que estão parcelando e no final clicarem ali em uma única vez. Isso não é raro acontecer, não. Então, tem que prestar atenção. Para a gente reverter, a gente tem que ter provas. É com a instituição ou com o local que você comprou? Instituição financeira, no caso? Não, é com o local que você comprou, é com a loja. A responsabilidade é da loja e não da tua operadora de cartão. Uhum. Quais são os tipos de golpe ou tentativas de golpes mais comuns atualmente, hein, Cris, que você percebe lá no Procon? Nós temos alguns, realmente, nessa questão de oferecer o produto e nunca chegar, né? Agora, nós temos um golpe que a gente... Como chamar de golpe exatamente? É uma prática que é feita por algumas empresas. Você tem alguma dívida, então alguma empresa se apresenta a você dizendo que vai negociar a dívida para você. Ela elabora um contrato, tudo certinho, você paga para a empresa e não paga a dívida. E o que acontece quando você vê? Geralmente quando você tem algum financiamento de carro que está muito tempo. Então essas empresas que prometem milagres financeiros para você, redução de juros, multas, elas acabam não trabalhando, você paga para elas e acaba perdendo o seu produto, o carro, o imóvel, alguma coisa, porque você deixou de pagar. Isso é um golpe comum e é feito de uma forma praticamente legalizada. Então a gente vê alguns escritórios que se dizem escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, algumas empresas que trabalham exclusivamente para recuperar o seu crédito. Então isso é um golpe muito comum que a gente enfrenta quase que diariamente no Procon. Mas se eles trabalham, digamos assim, legalmente, eles recolhem o dinheiro, não fazem um pagamento? Isso. E aí como é que fica o consumidor nessa aí? E aí o consumidor, ele tem que prestar muita atenção novamente. Se você vai fazer você tem uma dívida, primeiro de tudo, entre em contato com a instituição que você tem a sua dívida, o seu credor. Se você não conseguir uma boa negociação, procure o Procon. O Procon também auxilia na negociação de dívidas. Antes de partir para alguma dessas milagreiras, sempre que alguém diz que vai reduzir a tua dívida em 90%, desconfie. Tudo que é muito maravilhoso, geralmente você vai ter uma incomodação. Então, como eu falei, são contratos que são feitos de forma legalizada. O consumidor acaba perdendo porque ele não lê o contrato e porque ele acredita em milagre. Tem esses aplicativos aí, Serasa da vida, enfim. Eles são confiáveis. São confiáveis. O Serasa é do próprio Serasa e algumas instituições, elas vão nesse aplicativo, elas se cadastram para poderem negociar as dívidas com os consumidores. Lembrando que dentro do aplicativo, nunca vá fora, a menos que você vá direto com o seu banco. Eu tenho uma dívida com o meu banco e aparece no Serasa. Eu posso entrar em contato direto com o meu banco? Sim, eu posso. É válido, muito válido. Até porque algumas empresas põem a negociação no Serasa, mas não necessariamente a dívida se quita ao se quitar o Serasa. Porque tem que ver se não há um saldo. Porque o que acontece? Eu tenho uma dívida e o meu credor, ele vende a minha dívida para um terceiro cobrar. Então é preciso ter certeza que ao vender a dívida ele está se eximindo de alguma cobrança futura para aquele consumidor. Perfeito. Nós tratamos aqui, Cristiane, no Jornal da Manhã, até sobre o golpe do advogado, não é? Tá com frequência agora, e muitas pessoas já foram afetadas com isso. É uma atenção que tem que ter também, né? É uma atenção que tem que ter. Esse golpe do advogado, a gente que é do meio, a gente fica sabendo, fica preocupadíssimo, porque algumas informações são públicas e o mesmo vale para os processos via Procon. Então, o que acontece também no Procon? Tem esse golpe via Procon também, que as pessoas ligam para o consumidor, se fazendo passar pelo Procon, mandando SMS, mandando e-mail, mandando mensagens de WhatsApp, dizendo que aquele seu caso, você entrou com uma ação no Procon e o credor vai te pagar, o fornecedor vai te pagar. Não, isso é mentira. O Procon não entra em contato com os consumidores, a menos que seja pelos canais que, no momento que ele vai ao Procon abrir a reclamação, ele recebe ali todo o informativo. É por esse e-mail, é por esse WhatsApp que você vai receber. Mas a gente vê e-mails totalmente aleatórios, se fazendo passar pelo Procon de Santa Catarina e o Procon de Joinville, pela Anatel e Banco Central,
dizendo que a pessoa tem valores a receber, às vezes de casos que elas nem abriram no Procon. Então, só que ela abriu uma vez uma reclamação no Procon. Quando o Procon entra em contato, tem os meus dados, é por isso que está entrando em contato. E não é mais um golpe. Ô Cris, pegar esse gancho que você comentou sobre e-mail, né? Como identificar um e-mail falso, hein? Porque hoje qualquer profissional tem 2 ou 3 e-mails, o corporativo, o pessoal, o profissional da empresa ou da empresa onde trabalha, e é uma enxurrada de e-mails, enfim. E aí, qual é a sua dica aí para identificar e-mail falso? Sabe que é mais fácil do que parece? É só ver quem enviou o remetente. O remetente é muito comum, quer ver, nessas compras online, a gente receber um e-mail dos Correios. Sua compra foi taxada. Isso é padrão. E você olha o e-mail, é perfeito dos Correios. Mas o remetente, cobrança RDY, não sei o que, bababá, @ nunca vi na vida.com. Então, é assim, Correios tem um e-mail próprio, Procon tem um e-mail próprio, por exemplo, Procon Joinville, procon@joinville.sc.gov.br. Só que vem os nomes aleatórios, às vezes vem José da Silva, NDEH123, @correio. Não é? Então, é muito fácil. Se você está na dúvida se a sua compra foi taxada, se o seu banco está te dando uma cobrança, se o Procon está mandando, basta ver o remetente. Se for um remetente com uns nomes aleatórios, com os números aleatórios, caracteres aleatórios, você já vai saber que é golpe. Estranha, né? E sai correndo, deleta, bloqueia. Não, já coloca ali na caixa de spam, já diz que é lixo eletrônico, bloqueia totalmente esse remetente. Mas geralmente a gente recebe um bombardeio, como você mesmo. É verdade. Com a chegada do pagamento por Pix, não é? Muita gente já atualiza, facilita, enfim. Em caso de um golpe, tem como recuperar esse valor? Olha, se você for rápido, tem. Por exemplo, eu fiz pagamento, ai meu Deus, aí é muito comum as pessoas primeiro comprarem, as pessoas compram por impulso e depois vão pesquisar. Eu sempre digo, por favor, faz o contrário, pesquisa primeiro e depois faz a compra. Mas fez a compra, ai meu Deus, eu paguei uma loja que é golpe. Entre imediatamente em contato com o banco e pede um procedimento MED, que é um mecanismo especial de devolução. E ele foi criado especialmente para o Pix. Então, quanto mais rápido a pessoa fizer essa solicitação do procedimento MED, maiores são as chances de reverter isso e ela ter o seu dinheiro de volta. Porque se sair para outra conta já fica difícil. Geralmente o que acontece? Eu peço o procedimento MED, o banco vai entrar em contato com o banco que recebeu o Pix e vai pedir o bloqueio e devolução. E é assim que é feito. É conversa entre bancos. Eu aciono o banco, né? E aí o banco vai conversar com o banco recebedor. Mas se o golpista for mais rápido, já transfere para outra conta. Esse caminho do dinheiro é onde a pessoa pode perder. Tem perguntas chegando aqui no canal do YouTube Jovem Pan Joinville, comentando sobre esse tema. A pergunta do YouTube hoje é: você já caiu em um golpe de falsa promoção? 62% dos ouvintes responderam que sim, 38% apenas responderam que não. Mas tem uma pergunta que é um pouco diferente, que é o seguinte: o Nick, que está no YouTube, diz o seguinte: e a gente comentou sobre a questão do advogado, tal, mas quando um advogado dar um golpe ou engana alguém, reclamar aonde? Faz o quê? É a pergunta do ouvinte. Faz aqui. Uma representação junto à Ordem dos Advogados, OAB, né? Isso aí é possível, se é um advogado mesmo, né? Se não é um falso advogado. Você vai ter ali um número da OAB dele, faz uma representação junto à OAB que você consegue. Cris, na dúvida procura o Procon, né? Sempre, nossos canais estão à disposição de todos, nosso canal de WhatsApp, né? É um canal bem orientativo. É importante frisar que é um servidor que atende, não é um robô. Então a gente interage. Às vezes demora um pouquinho, porque tem dias que tem 300 mensagens para ser respondidas e ele funciona das 7 da manhã até o 12:30. Então, é preciso um pouquinho de paciência, mas responde. Também tem o nosso e-mail, procon@joinville.sc.gov.br, e os nossos telefones fixos também, que estão no YouTube, no Google, para poder entrar em contato. Em 2024, quantos atendimentos aproximadamente? No geral, foram mais de 37 mil atendimentos, né? A gente conta atendimentos presenciais, WhatsApp, telefone e também audiências conciliatórias que nós fazemos. Bastante trabalho. Cris, obrigado, bom final de semana para você, bom trabalho.